Bom, gente, eu vou tentar explicar o mapa para vocês, que na verdade, é uma relação de conjuntos. Como é uma relação aplicada isso aqui, eu vou tentar fazer um exemplo similar ao exemplo que está sendo solicitado no exercício, tá? Então, vou tentar fazer um exercício similar com vocês. Caso vocês ainda tenham dúvidas, vocês encaminham para a gente que a gente tenta fazer de uma forma diferente ainda para que vocês consigam chegar no denominador comum, tá? No resultado final. Então ele dá lá um texto explicando o que é a álgebra relacional e ele com isso, o exemplo ele dá pra gente basicamente três tabelas. Uma tabela do fornecedor, uma tabela do produto e uma tabela que é associado aos meus pedidos, tá? Então ele está pedindo na letra A o seguinte: liste todos os fornecedores que são de Curitiba ou que fornecem o produto P03. Então vejam o seguinte, a gente tem uma conjunção aqui que é o nosso ou, tá? Então a gente vai criar dois conjuntos. A gente vai criar um conjunto aonde os nossos conjuntos, eles são os nossos fornecedores de Curitiba, e a gente vai criar um outro conjunto aonde eles são os fornecedores que fornecem o produto P3. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar um conjunto A, por exemplo, pode ser qualquer letra, tá? A, C, D, qualquer letra, onde a gente vai ter que X é um valor que a gente quer, tal que X ele é de Curitiba. Então vamos escrever só da forma predicativa para a gente ter noção do que a gente quer trabalhar. Então agora a gente vai enumerar isso aqui. Então a gente vai lá na tabela de fornecedores e a gente vai olhar quais são os fornecedores que são de Curitiba. A gente pode tanto colocar os nomes quanto o código, tá? Eu vou colocar o código porque para mim eu acho mais fácil para utilizar outra tabela. Então, os fornecedores que são de Curitiba são o fornecedor 01, 04 e 05. Então, a gente vai ter aqui no nosso conjunto 01, 04 e 05. Então, esse é o nosso primeiro conjunto, tá? Agora, a gente vai criar um segundo conjunto, que é aquele conjunto que fala o quê? Que são os que fornecem o produto P3. Então, a gente vai, de novo, X é um valor tal que esse X fornece o produto P03. Então, a gente vai enumerar esse conjunto agora. Então, a gente vai pegar agora outra tabela. Qual é a outra tabela? A nossa tabela de pedidos. Então, a gente tem que ver aqui, olhar qual é o fornecedor. Por isso que eu falei para vocês que o código seria mais fácil. Qual é o fornecedor que fornece o produto P03. Então, a gente tem que fornecedor 1 fornece o P03, o 2, o 3 e somente. Então a gente tem F01, F02 e F03, certo? Agora, só que eu vou fazer diferente com vocês. O exercício tá pedindo liste todos os fornecedores que são de Curitiba ou que fornecem o produto P03. Eu vou fazer diferente com vocês. Eu vou fazer o seguinte, eu vou listar todos os fornecedores que são de Curitiba ou vou colocar ou mesmo, que não fornecem, tá? Que não fornecem, por exemplo, o produto 03, tá? Então, vejam, eu estou fazendo aqui o seguinte. Primeiro eu listei o meu conjunto B, os fornecedores que fornecem o P03. Agora, eu estou querendo fazer a relação entre os vendedores que são de Curitiba, união com os fornecedores que não
fornecem, tá? O P03. Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente sabe que dentre os fornecedores, a gente tem 5 fornecedores. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, a gente tem aqui desses 1, 2, 3, 4, 5, a gente já tem 3 aqui que fornecem o produto P03. Portanto, a gente pode concluir que os que não fornecem são o quê? 1, 2, 3. Então, o F4 e o F5, certo, gente? Então, os que não fornecem o produto 03 são o complementar, né, do que fornece. Então, se eu tenho o F1, F2 e F3 fornecendo, o complementar disso vai ser o quê? O F4 e o F5, tá bem? Então, a gente vai ter que o conjunto A é o F01, F04 e o F05. Então, a gente vai fazer união com o F04 e o F05. Então, a gente vai ter o quê? Esse unido com esse. Então, a gente vai ter F01, F04 está aparecendo nos dois, então eu listo uma vez só. E F05 está aparecendo nos dois, então eu listo uma vez só, tá? Um outro exemplo seria o seguinte. Se eu falo que eu quero o A interseção com o não B, agora eu tenho o quê? Eu tenho que os meus elementos de A são F1, F4 e F5. O elemento de não B é F4 e F5. Qual é o elemento que aparece em comum entre os dois? É o F4 e o F5, tá bem? Então, a gente vai ter aqui, ó, o F04 e o F05, tá? Uma outra possibilidade, deixa eu ver aqui. A gente ainda pode mesclar, eu só estou falando, dando uma ideia para vocês como segue, tá? A gente pode mesclar, igual aqui tá falando, os estados. Então, São Paulo com o Curitiba. A gente tem ainda a união E, a união OU e a interseção E. Então, quando eu quero um e quero o outro. Então, vamos pegar aqui, se eu quisesse, por exemplo, os fornecedores lá de Curitiba e que fornecessem somente lá de Curitiba, que a gente sabe que é o conjunto F01, F04 e F05, e, por exemplo, que fornecesse somente o produto 05. Então, vamos lá, qual é o que fornece somente o 05? Então, eu tenho que o F5 fornece o 05, o F3 fornece o 05, o F2 e só. Então, F2, 3 e 5. Então, para fornecer o produto F05, vou criar um conjunto C, que é um outro conjunto, né? Então, vou ter o F02, o F03 e o F05, tá? Então, aí eu posso trabalhar o que eu quiser. Eu ainda posso fazer a união C, união B e daí sucessivamente, tá bem, gente? Então, a ideia principal do mapa é isso. É vocês criarem conjunto, criarem as relações que estão acontecendo entre eles. E na letra D, é vocês fazerem isso aqui que eu estou fazendo. Indique os conjuntos e as operações. Então, vejam que eu estou indicando o conjunto. Eu estou apresentando o conjunto para vocês de forma predicativa aqui. Eu estou nomeando o conjunto. Aqui, eu estou apresentando de forma enumerativa, eu estou enumerando quais são os meus conjuntos, e aqui eu estou mostrando qual é a operação, e aqui eu estou fazendo qual é a minha operação, tá? Então, essa é a questão A, a B, a C e a D, tá bem, gente? Bons estudos para vocês.